Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O tema central deste capítulo, Paulo explica aos atenienses o Deus desconhecido. Paulo e Silas chegam a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Eles sempre se dirigiam primeiro à sinagoga, porque facilitava seu trabalho, uma vez que os judeus já criam em Deus. Mas Paulo, segundo o seu costume, foi procurado e por 3 sábados fundamentou com eles acerca das Escrituras. E Paulo vai pregar aquilo que ele tem repetido sempre onde chega, demonstrando ser necessário que Jesus padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E ele dizia que esse Cristo, esse Jesus que eu anuncio, Paulo está dizendo que, repetindo mais uma vez, que não há salvação fora de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém chega a Deus senão por Jesus. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Jesus veio resolver o problema do pecado da humanidade e restabelecer entre nós e Deus aquele elo que havia sido perdido. Então Paulo, ele está falando isso para aquelas pessoas. Mas o fato é que alguns persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muito distintas mulheres. Mas aí aconteceu que muitos judeus, com inveja, trazendo alguns homens, dentre eles a malandragem, juntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason. Jason é onde Paulo estava hospedado. Era o local onde Paulo e Silas estavam hospedados. E procuravam trazê-los para o meio do povo. Mas eles não encontraram Paulo e Silas lá. E arrastaram Jason. E perante as autoridades clamando: estes têm transtornado o mundo, e chegando também aqui, o qual Jason hospedou. Todos eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então eles estavam imputando aquelas palavras de Paulo e Silas como fosse contrariando a César. E toda a multidão, como as autoridades, ficaram agitadas de ouvir essas palavras. Mas soltaram Jason após ter recebido deles a fiança estipulada. Então, estipularam a fiança e soltaram Jason. Mas o fato é que, durante a noite, alguns irmãos enviaram Paulo e Silas até Bereia. E aí Paulo e Silas também vão até uma sinagoga. E lá em Bereia, era um povo mais nobre que os de Tessalônica. Receberam a palavra com mais avidez, examinando as Escrituras com cuidado, todos os dias, para ver as coisas que eram feitas e como eram feitas. E muitos creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos muitos homens. Mas aqueles lá de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo pregada em Bereia,
e foram lá incitar o povo e perturbar. A vida de Paulo não era fácil, meus irmãos, porque sempre onde ele estava tinha um conflito. Paulo ia para uma cidade, a da vizinha vinha para incitar o povo contra Paulo, perturbar o povo. Então eles promoveram sem detença a partida de Paulo, e Paulo e Silas e Timóteo continuaram por ali. Porém, Paulo partiu, mas Silas e Timóteo continuaram ali por Bereia. E Paulo vai agora para Atenas. E quando Paulo chega em Atenas, Atenas é uma cidade que nós conhecemos, que era um lugar de muitos filósofos. Era o berço da filosofia. Então era um lugar de muitos deuses. Dizem que cada família tinha um deus. Cada casa tinha uma estátua, como fosse um deus. E a pessoa cuidava daquele deus. Interessante. Deus se cuida de nós, mas lá era o contrário. Eram as pessoas que cuidavam daquele deus, e cada um tinha um deus. Era muito complicado, Atenas. E quando ele dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, então, os que ele encontrava ali. Então, ele ia pregar nas praças. Então, para eles, era novidade o que Paulo estava pregando. E quando Paulo pregava a ressurreição, era uma coisa nova. Era uma coisa que não tinha o menor sentido para eles. Que Jesus ressuscitou entre os mortos, morreu em nosso lugar, subiu aos céus e vai voltar a segunda vez. Tudo isso não tinha sentido para eles. E alguns dos filósofos, que eram os epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer essa tagarela? Porque os epicureus, eles tinham um sistema de filosofia baseado na procura do prazer. O prazer era tudo para eles. Já os estoicos, eles baseavam que felizes eram aqueles que vivem de acordo com a ordem cósmica. Era uma filosofia totalmente contrária ao que Paulo pregava. Deve chamar Paulo de tagarela. Esse cara é um tagarela, ele não diz nada com nada. Ele é uma pessoa que não sabe o que está dizendo. Mais ou menos assim. E parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Para ele, Jesus e a ressurreição era um Deus que não tinha sentido, é um Deus que eles não conheciam. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago. O Areópago era um local que, quando chegava alguém na cidade, contrariando ou contrastando aquilo que eles pregavam, ele era obrigado a ir depor naquele local. Era como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal, o Areópago. Tinha que prestar conta do que ele estava falando. E então, tomando consigo, levaram no Areópago, dizendo: podemos saber que doutrina é essa que ensinas? Queremos saber o que tu está fazendo aqui, o que tu está ensinando para a nossa gente. Posto que traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer das últimas novidades. Ou seja, houve um alvoroço muito grande na cidade de Atenas, porque aquilo que Paulo pregava era tudo novidade. Então chega o ponto dele ir, ao Areópago dizer o que era aquilo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque eu passando aí nas ruas e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido.
Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Por que os atenienses tinham um Deus desconhecido? Eles tinham tantos deuses que eles tinham medo de deixar algum Deus fora. E aí eles botavam o Deus desconhecido, ou seja, cada família basicamente tinha um Deus, mas poderia ter algum Deus ainda que não estava ainda coberto, dentro da quantidade de deuses que já existia. Eles botam um Deus desconhecido porque se tivesse um outro se enquadrava no Deus desconhecido. Então não ficava nada de fora. E Paulo vai dizer que aquele Deus desconhecido é o Deus que ele prega. É o Jesus e a ressurreição que ele está pregando. Então esse Deus que vocês não conhecem é esse que eu prego. O Deus que fez o mundo, que fez o mar, que fez o sol, que fez tudo que há no universo, é esse Deus que eu estou pregando. Que não habita em santuários humanos e feito por mãos humanas. Esse Deus que eu estou pregando, ele não tem princípio nem fim, ele é imutável. Ele não é um ser criado. Esse Deus que eu estou pregando, que é o Deus desconhecido de vocês. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá vida e respiração e tudo mais a todos nós. Nós temos vida porque esse Deus é quem nos criou. Nós respiramos porque esse Deus criou o ar, criou a atmosfera. Tudo que existe na face da terra é esse Deus desconhecido que faz por nós. Por buscarem a Deus, se porventura, tateando, posso achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vós, poetas, têm dito, porque dele também somos geração. E aí o que vai acontecer? É que, ora, não nos levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele vai dizer que esse Deus que criou todo o universo, ele criou a nós, seres humanos, e a todos eles, atenienses, todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Então houve uma morte espiritual, e essa morte espiritual, Deus traçou um plano na eternidade, que era enviar Jesus para resolver o problema do pecado da humanidade, e morrer em nosso favor. Mas esse mesmo Jesus, que hoje está lá no céu como nosso advogado, ele vai voltar como juiz. E todos aqueles que crerem nele ressuscitarão, estarão com ele por toda a eternidade. E aqueles que não crerem nele ressuscitarão, serão lançados numa morte eterna, num lugar de sofrimento. Ele está pregando isso para esses homens que não tinha a menor ideia que era esse Jesus que eles estavam pregando. E o fato que a pregação de Paulo, uns zombam e outros creem. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram, a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Esse é um assunto muito delicado, vamos te ouvir novamente. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e a ele creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, que era membro do Areópago ateniense, e sua mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então nós vamos ver, meus irmãos, que Paulo está numa cidade totalmente pagã, cheia de deuses, mas mesmo assim houve conversão. Então a palavra de Deus,
ela muda a história. Porque alguns vieram a crer, outros não. E o Espírito de Deus convenceu alguns, outros não se convenceram. Então nós sabemos que temos duas classes: os que vão crer em Jesus e os que não vão crer em Jesus. Os que vão se salvar e os que não vão se salvar. Então é isso que acontece. Nós temos os que vão para o novo céu, nova terra, e os que vão para o lago de fogo, quando Jesus voltar pela segunda vez. É isso que Paulo está pregando. Que Deus continue nos abençoando.